desses programas de ontem, né, que foi justamente o da história da Copa do Nordeste, quando a gente analisa a reta final dessa era moderna, trouxemos para a mesa o debate sobre essa era de ouro do futebol cearense que ganhou 5 das últimas 6 edições. E Bernardo Lima traz o superchat relacionando o sucesso dentro de campo que ele determina do Ceará, né, se reorganizando ali a partir de 2008 e do Fortaleza a partir de 2014, né, tempos marcados por Bernardo, ele traz uma relação com o produto interno bruto, né, e faz uma comparação de Salvador com Fortaleza, tá? Que em 2013 Salvador tinha 52,7 bilhões no seu PIB e Fortaleza 49,8. Em 2021 houve uma inversão, né, com Salvador subindo para 63 bilhões e Fortaleza saltando para 73 bilhões e meio, tá, de reais. Você faria essa relação, Cássio? Eu acho uma relação um pouco. Existe, Não, claro, mas eu mas eu não acho acho que tão direta, não. Acho que existem vários outros fatores mais significativos do que diferenças ali do PIB, né? é, pode, o PIB pode importar na seguinte questão de ter uma base de sócios, já que o poder aquisitivo da população é maior, né? Tá ser 30, 40 mil sócios durante tanto tempo, assim, poucas oscilações. Desde esse tempo, nesse tempo todo, não lembro de ter baixado para 20 mil sócios. Chegou até 40, o Ceará chegou até 50, de repente estava 33, mas enfim, já subiu de novo, já bateu 40 de novo. Para mim, a relação está muito mais próxima, essa base de sócios nesse cenário, mas com o novo Castelão. Assim, ele realmente ele foi um gerador de receitas assim de um momento que nenhum outro estado tem, nem mesmo a Bahia, com a Fonte Nova. Que no fim das contas já estava o Bahia limitando seu quadro de sócios porque o estado já não, enfim, não comportava todo mundo. Acho que o Castelão ali, até a Arena Castelão, ela é um ponto chave, além, Fred, da questão da gestão da redução de dívidas. Assim, o Fortaleza, tirando, se você for olhar o passivo, vai ter um número até um pouco alto, mas assim, muito do passivo é assim, o cara contratou Davi Luiz, deu 2 anos de contrato, salário milionário, pô, aquilo tudo entra no passivo. Por quê? Porque você se comprometeu a pagar tudo aquilo durante 2 anos. Então, aquilo meio que, ó, você já está. Na hora que você assinou o contrato, meio que você já está devendo, mas não necessariamente é dívida. É mais um comprometimento que você fez para pagar aquilo ali. Mas dívida mesmo, ou seja, coisas que passaram, deu vencimento e você não pagou, a diferença. O Ceará cresceu um pouco, naturalmente, nos últimos anos, mas a do Fortaleza, para os outros, assim, ela é muito grande, pô. Assim, e não ter folha paralela, aí eu acho que, e, que não ter folha paralela foi um fator muito importante. Um clube está lá se esforçando muito para ter uma folha de 1 milhão, outro de 2 milhões, um de 4 milhões, mas ao mesmo tempo paga 300 mil de folha. O que é folha paralela? É a ação da justiça corrente que tem que pagar lá acordos judiciais de dívidas antigas. Aí um paga 300 mil por mês, outro paga 400, outro pega uma renda boa, aí a Justiça do Trabalho vai lá e pega a renda. É muito ruim gerir um clube com isso, e o Fortaleza não convive com isso há muito tempo, e o Ceará passou um bom tempo sem ter isso também. Então, na hora que a receita foi entrando e tinha quase toda a receita à disposição, isso acabou gerando times mais fortes, times mais qualificados, e os resultados vieram dentro de um estádio excepcional. Isso do PIB, óbvio que alguma relação, mesmo que seja mínima, vai ter. Por quê? Não acho que seja uma métrica das melhores, deve ter inúmeras outras que vai construir um dado mais interessante, mas que influencia. A partir do momento que influencia, eu acho que tem uma característica que vai pesar nisso, que é o seguinte: o PIB ele vai estar muito relacionado à economia daquele micro local, né? No caso da cidade, Fortaleza, Salvador. Então, o comércio vai estar mais forte, os empresários vão estar mais fortes, mas a gente tem que ver o seguinte: existe uma cultura ali de investir no futebol? Aí eu acho que tem um impacto mais interessante. Você consegue puxar aí e notar. Porque, por exemplo, vou trazer agora para Recife. Recife está muito atrás de outras praças no Nordeste, do Norte no país. Belém é uma capital que investe muito no futebol.
Recife hoje, a cultura, não tem essa cultura de investir no futebol. A gente não vê o comércio investindo no futebol, a gente não vê as empresas pernambucanas investindo no futebol. E isso, num outro debate, vai ter ser até um elemento do porquê o futebol pernambucano está em baixa. Eu acho que passa por isso também. Atos, eu acho que em relação ao que você falou, Pernambuco viveu esse processo antes e hoje não tem mais. Acho que durante muito tempo, talvez tudo que você fale fosse a definição do que se fazia aqui. Era muito comum você ter as empresas locais fazendo propagandas, direcionando para futebol. A gente assistia na televisão direto comerciais relacionados ao futebol pernambucano, e isso desapareceu. Tá? Então eu acho que a gente até viveu esse movimento aqui e deixou um pouco de lado. Talvez por conta da obrigatoriedade de você sempre puxar os 3 clubes juntos. É muito difícil alguma empresa bater no peito e ter coragem de lançar campanhas, de ir para o mercado focando só em um dos clubes. É muito, muito raro. A não ser quando é uma patrocinadora direta daquele clube. É muito raro. E eu acho até que alguns que fizeram se arrependeram desse caminho. Então eu acho que é cíclico. Tá? Por exemplo, Cássio vem debatendo sobre o aumento dos públicos. E depois de tantos anos, parece que Recife começou a entrar na onda de passar a ter públicos significativos em qualquer jogo. Mas ano passado foi assim também já, tá? Então, foi até o Recife a maior média. começa a entrar na onda. Mas é que para não parecer que o começo é 2025. Mesmo com toda essa draga aí, a maior média de público de um campeonato estadual do Nordeste em 24 foi o Campeonato Pernambucano. Com 8.400 pessoas, que inclusive, aqui tem a ver com o que você está falando, que inclusive foi, eu fiz esse levantamento no ano passado, foi a maior média de público do Pernambucano sem ingresso subsidiado. Ou seja, sem o Todos com a Nota ou sem o futebol solidário. Tipo, se juntar 2 quilos de alimento não perecível, ganha ingresso. Se juntar 50 ou 100 reais notas fiscais, ganha ingresso. Sem nada disso, foi a maior média de público da história. Então, assim, foi um dado bem relevante. E esse ano, eu repito, o Náutico ficando na Série C, joga na estreia, nos aflitos, 9.000 pessoas. Aí o Sport jogando com sub-20, joga de noite, vou nem falando do sábado, mas de noite, jogou no meio da semana, de noite, 9.000 pessoas. O outro jogo também, 9.000. Vem o Santa, tem uma demanda reprimida enorme, mas, querendo ou não, é estadual. É pagando ingresso. Foram 2 rendas acima de 700 mil reais. O Santa levou 24 mil num jogo, 26 mil no outro. Assim, isso não é comum no estadual nunca. Veja, eu costumo dizer o seguinte, que o cara, para alguém saudosista, em nenhum momento da história foi assim. Porque de vez em quando o cara, no passado, não existe esse passado. Não existe, dos anos 70, nunca houve esse momento, pagando ingresso. Nunca houve esse momento onde o cara jogava um jogo do estadual, vou pegar agora Afogados ali, 26 mil pessoas. Nunca existiu isso. Nunca. Em nenhum momento. Não tem, a Era de Ouro, quando se fala, é simplesmente num viés técnico, de bola, de qualidade. Na arquibancada, nunca houve. Então, assim, esse momento que o Fred fala que está começando, que realmente eu acho que ele está começando, mesmo no passado e acontecendo esse ano de novo, continuo achando que ainda é a presença, o cara ir para o campo, ter aquela vontade, independentemente do jogo, o cara aí, o estádio tem um pouquinho mais de conforto, de vez em quando, mesmo que não tenha, mas o cara vai de todo jeito. É um movimento novo. Tanto é que a média de público do brasileiro quebrou o recorde. 26 mil, outro foi 27 mil. Nunca tinha sido assim. A maior média da história do brasileiro, em todos os tempos, tinha sido 22.900 pessoas no campeonato que a reta final inteira mata-mata e que o Flamengo jogou com mais de 100 mil pessoas todos os jogos e a final teve 150 mil. Ou seja, você pega todos esses públicos, vai diluindo, aí no final deu 22. Aí não. No campeonato de pontos corridos, 26 mil. Então, o momento atual do Brasil, é um momento de ir para campo. O Criciúma jogou esse domingo, eu adoro o Criciúma, acho que alguém me interprete mal. Aí lá, Recopa Catarinense. É como se fosse o seguinte, meu irmão, é como se tivesse aqui Campeonato Pernambucano e Copa Pernambuco, valesse um troféu, ou como tinha no futebol cearense. A Taça Fares Lopes com o Campeonato Cearense, tinha a Taça dos Campeões, se eu não me engano, era Minhoca. Pronto. Aí o Criciúma vai lá e joga com 12 mil pessoas, pô. Assim, sei lá, 10 mil pessoas no jogo.
Então, os públicos, de forma geral, cresceram muito, independentemente da fase. Repito, isso que o Santa Cruz fez nesses 2 jogos, nunca houve assim nenhum momento da história. O Bahia jogou, só para dar outro exemplo, o Bahia jogou com 10 mil, com sub-20 também. O Ceará estreou no estádio menor, PV, mesmo assim levou 14 mil. Então, realmente, em termos de ocupação, o futebol do Nordeste, de uma forma geral, os clubes de massa, eles vêm tendo uma presença muito, muito significativa. Só respondendo rapidamente também o comentário aí, né? Comentando, aliás, o comentário foi feito aí do negócio do PIB. Eu acho que, em parte, sim, o estado aqui do Ceará, né, de uma maneira, cresceu muito nos últimos anos, até questionando se A ou B, os governantes que passaram, mas houve um crescimento em muitos pontos, não só do estado, como também aqui da cidade de Fortaleza. Mas eu acho que tem um fator determinante para cada clube, sabe? Para Ceará e para Fortaleza. Ceará ali no começo, ali anos 2009, né, quando tem a gestão do Levando Leitão, é uma mudança de patamar que o Ceará exercia. O Fortaleza ficou muito preso, até curioso, porque boa parte ali da Copa do Nordeste, da retomada, o Fortaleza ainda estava na Série C, né? O Fortaleza foi sair em 2017, então teve ali 13, 14, 15, 16, 17 ainda disputando a Série C e edições que ele nem disputou. E aí também uma gestão, né, que já está há um bom tempo aí sendo reconhecida, não só aqui na região, né, como a principal, mas nacionalmente também a gestão do Marcelo Paes. Então acho que esse foi o fator até mais determinante para os 2 clubes daqui conseguirem chegar nesse protagonismo hoje dos títulos que a gente estava citando ontem. E tem um ponto que eu lembrei de um debate que a gente já teve anos atrás, não foi nem no 45 minutos, foi no Agamenon, sobre essas comparações de PIB, de poder econômico dos grandes centros aqui do Nordeste, porque para o Recife, por exemplo, para Salvador também, mais até do que para Fortaleza, a região metropolitana é absolutamente intrínseca, tá? O Recife é uma cidade muito menor, geograficamente falando, do que Fortaleza, e você precisa considerar demais o conjunto, né, que cerca. E, nesse mesmo levantamento, a região metropolitana de Fortaleza é a terceira do Nordeste no PIB. Então, quando a gente faz o foco só da cidade, tem aquele valor. Quando a gente faz o foco da região metropolitana, tá? Salvador é a região metropolitana de maior PIB, tá? E depois, com números muito próximos, quase iguais, Recife e Fortaleza. Então, por isso que eu não faço a relação tão direta. Eu digo porque eu já falei isso tantas vezes que eu evitei essa. Da cidade para a região assim, metropolitana já muda, né, os números. Já falei isso tantas vezes que eu acho até meio repetitivo, de vez em quando a galera não entende, ou quer, assim, o Recife nunca vai ter mais de 1,5 milhão de habitantes. Só assim, não tem espaço, assim, é essa faixa, 1,5 milhão. Recife em território é menor do que Campina Grande, que tem 400 mil habitantes. Não tem Pode conferir no Google. Crescer. Mas é um fato, é um território muito pequeno. Agora, se você colocar todas as cidades vizinhas, aí se aproximaria do tamanho territorial de outras cidades, aí você olha, é o que eu sempre falo assim, quando vem aqui, quando você tá junto, se pegar alguém que nunca veio, e o cara falar assim, ó, e dá uma volta na cidade, o cara não sabe se o cara passou em Jaboatão, Recife ou Olinda, não. O cara não sabe onde houve a divisa. É isso. Assim, Fred, eu acho... Vai lá, depois eu comento. Ainda tem um fator, Arthur, que PIB, na verdade, não é um dado muito bom, não. Se usa para país, veja, para país, serve só para poder você fazer ali um ranking, ter uma ideia, mas quando se trata de cidade, não é um dado muito interessante não para você medir qualquer coisa. Até porque pode ser um segmento específico daquela cidade que faz gerar um enriquecimento naquele ano, ou naquele período, naquele ciclo. É muito relativo mesmo, eu concordo muito com o que a tu mencionou aí. O PIB de Pojuca não é fraco, não, viu? Sim. O que eu ia comentar é que assim. Tem uma petroquímica na cidade. Cássio, quando vai para uma cidade, eu quis dizer o seguinte. Não, só para dar um exemplo, eu estou concordando com você, falando que não pode ser isso não é determinante, não. Eu acho que existem outros índices sociais que você consegue colocar. IDH, é uma soma de índices, né? Simplesmente colocar isso, não, porque assim, se o cara botar Ipojuca na mesa, seria uma só para tu me entender o argumento, é porque quando você pega um país,
fica tudo muito genérico. Aí beleza, vai, passa. Agora quando vai para uma cidade, vamos lá. Imagine que numa cidade tem uma puta de uma indústria que ela emprega boa parte dessa cidade. Digamos que ela fica num local e que a população ela fica do outro lado da cidade. Essa população, esses empregados que vão se deslocar, se for muito distante, vai gerar um PIB maior do que se ficasse perto do local. Então, veja, não está gerando riqueza. Se eles estivessem lá junto, eles iam gastar menos com transporte, iam gastar menos com alimentação. Aí o PIB faz que, se estiver distante, o PIB vai acabar crescendo, porque eles vão ter um gasto maior para poder chegar naquele local. Então, é só para poder exemplificar que quando vai para uma cidade, quando diminui a proporção, sai do país, você vê que PIB não é um dado muito bom, não. Cria distorções. Como eu falei, eu acho que existem pontos mais relevantes e foram passados aqui. O Castelão, para mim, é ponto fundamental para a retomada do futebol cearense, para essa era de ouro. O Castelão, assim, ele é... Se tiver que escolher, diga um fator determinante. Além, obviamente, do que aconteceu particularmente dentro de cada clube, né? Óbvio. A gestão do Ceará, a gestão que ajustou o Ceará, a gestão que ajustou Fortaleza, as dívidas que Cássio falou, que eram muito menores. Tá? Então eles eram clubes melhor preparados para a hora que precisou virar chave no futebol. Elementos externos, e o PIB seria um deles, da cidade, da região metropolitana, do estado, eu acho a transformação do Castelão decisiva, porque a explosão dos sócios, a explosão das receitas do Match Day, tá? Para mim, tudo está relacionado ao Castelão, e junto com o Castelão, a Copa do Nordeste também reabriu as portas para a reaproximação de Ceará e Fortaleza do eixo principal, que até então estava sendo muito direcionado só para Salvador e Recife, né, das cidades do Nordeste. Nos anos 90, Natal acima de Fortaleza, com a América do Natal fazendo campanhas de Série A, mas houve uma retomada com a Copa do Nordeste, até porque a Copa do Nordeste, recolocando os clubes cearenses numa condição de disputa, eliminando diferenças, chegando às decisões, resgata tudo aquilo que Ceará e Fortaleza tinham e ficava adormecido por época, sobretudo Fortaleza, que realmente viveu anos 80 e 90 muito distante, tá? Da disputa principal ali do futebol brasileiro. E aí vem a Copa do Nordeste, e na primeira edição a gente já vislumbrou, a primeira edição que eu falo da era moderna, da era 2013 para frente, e a gente falou disso no programa de ontem. A primeira edição a gente já vislumbrou a possibilidade de uma final com o Clássico Rei. Os dois acabaram perdendo. No ano seguinte, a taça já foi decidida no Castelão, o Ceará Esporte. Em 2015 o Ceará foi campeão. Isso vai dando injeção. Porque, veja só, ganhar um título relevante é muito difícil no futebol brasileiro. O Nordeste tem quantos títulos nacionais de elite? Os dois do Bahia e os dois do Sport. E ainda você vai ter gente questionando a legitimidade do esporte, gente questionando a longa história, né, os anos que se passaram em relação ao título da Taça Brasil do Bahia. Mas, fundamentalmente, a Copa do Nordeste volta permitindo que os clubes do Nordeste tenham conquistas relevantes. Veja o que foi a Copa do Nordeste de 2016 para o Santa Cruz, pô. Para uma geração inteira de torcedores do Santa Cruz, é o maior título da história do clube. Eu não vou cravar que é o maior título da história do clube só numa lógica de é regional, os outros são estaduais, porque a gente sabe que nos anos 70, por exemplo, o estadual tem uma importância muito grande. Não dá para dizer 80. Se um. Então não dá para. O Penta de 73, o Penta campeão em 73, sendo um dos protagonistas do Campeonato Brasileiro, ou seja, assim, não dá para dizer que aquele título, ou o Supercampeonato, o Supercampeonato de 83 do Santa Cruz, que, enfim,
Mas Que é não uma tenho lógica dúvida bacana. não tenho dúvida que Mas para a nova geração é o os, maior, sem dúvida. não tenho dúvida Pra mim, por que exemplo, é o maior. Sem muita isso é a nova discussão. Pra geração. mim que não É. vivi essa época, né? E isso vai servir também, isso que eu dei o exemplo de Santa Cruz vale exatamente para Ceará e Fortaleza. Certamente os títulos mais comemorados, mais celebrados de cada um, são os da Copa do Nordeste. Aí você teve uma final ali espetacular do Cearense. Você tem algumas histórias que foram cruzando essa era de ouro, tá? Então eu Uma acho para que cada, isso né? A de Cassiano para um lado e a do exatamente pênalti para o outro. é fundamental. Minhoca tinha algum ponto para É fechar esse debate? o que eu ia falar e ainda o Nordeste, ele ainda sofre, por exemplo, ele tem uma boa presença de público, mas o ticket médio daqui do Nordeste é muito baixo. Eu estava até dando uma olhada aqui, e aí baseado até no Senhor Gol, que é baseado na renda bruta, né? Ano passado, na Série A, o Fortaleza foi a mais baixa, o Vitória foi a segunda mais baixa e o Bahia foi a terceira mais baixa. Na Série B, o Ceará foi a mais baixa, o CRB foi a 18ª, o Sport ficou mais acima, ficou na sexta colocação do ticket E qual a médio. explicação disso? A explicação é bem simples, na verdade. A questão de sócios-torcedores. Porque o sócio, você lança no borderô, é um dinheiro artificial. Por exemplo, olha, eu vou dizer, eu torcedor do Bahia, pode até ficar chateado, mas eu faço levantamento, o Bahia tem renda milionárias, uma atrás da outra. Mas não é todo jogo que vai lá para a bilheteria, entrou 1 milhão na bilheteria. O Bahia lança em termos contábeis aquele 1 milhão, porque muitas vezes a quantidade de ingressos de sócios torcedores, é isso, porque se não colocasse isso, os clubes pagam. Por que existe esse direito artificial? Porque tem que existir a taxa para as federações. E se esses ingressos fossem R$1, que no primeiro momento estava todo mundo dando R$1, para dizer que era público pagante, era R$1. Aqui é assim. Mas vamos supor que 50 mil pessoas entraram como sócio torcedor botando R$1, a renda deu 50 mil reais, matou a federação. A federação precisa de 5% da renda. Aí começaram a estipular um preço mínimo. Aí disse, tem que ser R$20, aí 20 vezes 50, já, olha a diferença, já vai para. Quanto, meu Deus? 20 vezes quanto? 20 vezes 50, 1 milhão, né? 1 milhão. Já vai R$1 milhão. Já tira 5% de R$1 milhão, já mudou. Outra 50 mil, agora virou 1 milhão. E aí, então, nesse cenário, todo esse cenário que você trouxe, desse ticket médio baixo, ele está atrelado, sobretudo porque todos têm um plano de sócios e lançaram valores muito baixos, e nem todos lançaram o mesmo valor. E o do Sport, e por que o do Sport é mais alto? Justamente porque a coisa que quem acompanha eu e Fred aqui nos vídeos do Sport, a gente já queixa isso, a Ilha do Retiro com 26 mil lugares e o Sport bota uma carga muito pequena para o sócio torcedor. Então, o que é que acontecia? As pessoas estavam indo comprando ingresso de verdade. O sócio torcedor do Sport pegava uma fatia pequena, sei lá, 40%, sei lá, 50%, e o resto todo era de ingresso. Enquanto no Castelão o cara bota 30 mil sócios torcedores. Assim, é uma relação muito diferente. E aí o ticket médio do Sport subiu e dos outros desceram, mas é basicamente isso. Mas o valor que se lança no borderô do sócio torcedor. Eu falo muito isso porque, claro, né, o sócio ele é realmente um fator muito importante para cada clube aqui na região, mas em termos de bilheteria, você vê ali um jogo no Morumbi dando 7 milhões, assim, na casa assim, de um jogo, aqui, quando o Cássio tem a postagem, quando passa de 1 milhão aqui a nossa linha de corte é 1 milhão. Lá os caras têm de 10 lá já, né? Lá é acima de 10. O valor de ingresso aqui é muito absurdo. A final da Copa do Brasil do ano passado, né, Cássio? Entre São Paulo. Mas aí é que tá. Lembrando também, os caras não botam 14 milhões na 10ª rodada brasileira, não. Na final da Copa do Brasil. Se o Fortaleza jogasse a final da Copa do Brasil em casa, como o Atlético Mineiro jogou ano passado, hoje a maior renda da história do Nordeste é 3 milhões e meio, mais ou menos isso. Que é lá do alto. O Fortaleza teria uma renda de 5 a 6 milhões, assim, porque se colocaria de alguma forma, a renda ia subir, o ingresso pago que ia existir, talvez a carga de sócios torcedores fosse um pouco menor. Então, além de ter o poder aquisitivo maior e ter fases finais que a turma disputa, mas de vez em quando muitas dessas rendas é numa final de campeonato que aqui ainda não está rolando ultimamente, né? Tem isso também. O comentário que eu ia fazer sobre essa questão do PIB, Fred, bem rapidinho, vai muito do que Atos comentou, né? Eu não acho que o PIB é um grande definidor desse momento. Talvez ele seja mais algo para sustentar essa evolução dos clubes, porque você ter
independente do índice que a gente estiver usando, sabe? Mas eu acho que é inegável a evolução da cidade de Fortaleza. Minhoca pode falar melhor nos últimos anos, como cresceu, como hoje é uma cidade diferente, né? E não só comparando com Recife e Salvador, comparando Fortaleza com Fortaleza do passado. Então, acho que é importante esse crescimento da cidade para poder fazer com que Ceará e Fortaleza, que hoje disputam um futebol que movimenta muito mais dinheiro, consigam ter planos de sócio com tanta gente participando, um estádio de Copa do Mundo assim, obviamente o ticket médio vai ser mais alto e o pessoal enchendo o estádio. É mais um sentido de sustentar o crescimento desses clubes do que motivar ou levar a ter o crescimento. Bernardo enviou um superchat e acabou gerando um bom debate aqui, longo debate, bom debate.